Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Iremos começar a aula aqui na página 19 de caligrafia, tá bom? Vamos corrigir? Então na página 19 começamos usando as conjunções, né? Ou locuções adversativas aqui para completar as frases, tá? Estava em pé, mas fiquei cansada. Eu coloquei esses 3 pontinhos porque tem esse começo aqui da frase. Tá bom? Mas eu não fiz, mas portanto vocês sabem que precisa escrever. Estava em pé, mas fiquei cansada, tá? Eu continuei da vírgula em diante. Vocês escrevam tudo, tá bom? Na letra B, ele adorou o convite para a festa, porém acabou não indo. Letra C, estudei muito para a prova, contudo fui a melhor. E letra D, meus pais não quiseram me ouvir. Ainda assim, eu insisti. Essa é a correção da página 19. Na página 20, era para vocês criarem frases com essas conjunções, tá bom? Então, aí fica a critério de vocês, tá? Hoje fui à escola e fiz lição, tá bom? Não gosto de carambola nem de melancia, tá? Então, aí fica a critério de vocês. Reescreva as frases, quer dizer que é para escrever novamente, substituindo a conjunção em destaque, tá? Que tá em preto, por outra do mesmo sentido. Não viajou nem se divertiu. Guilhermina está de férias, entretanto, tem muitos afazeres. Então, aqui vocês ainda têm outras opções. Entretanto, contudo ou todavia, tá? Que vocês poderiam estar usando. Muito bem, pessoal. Agora vamos lá para matemática. Bom, gente, em matemática, aqui na página 36, nós temos algumas atividades aqui sobre medidas, tá bom? Então, nessa primeira parte aqui na lição 4, vocês irão colocar aqui em forma de fração, tá? Então, olha, o denominador de todos os números será qual? O 10, tá bom? E o numerador é o número aqui que está marcando, tá? Então, por exemplo, aqui na letra B, 5 centímetros. Como é que vai ficar? 5 décimos, tá bom? Porque o décimo, ele é para todos os denominadores, tá? E o numerador é o numeral que está marcando aqui na parte de cima. Aqui na lição 5, vocês irão encontrar, né, os centímetros e os decímetros de cada régua, tá? Então, vocês irão fazer uma continha de subtração do número maior, tirando o número menor, para achar quanto que está faltando. Aqui no caso, olha, 30 menos, aqui eu tenho o quê? 21, ó, 21,5, né? 21,5, tá? Aí vocês irão achar o resultado, tá bom? Em centímetros, certo? Na hora de passar para decímetros, aí é só vocês andarem a vírgula para esquerda, tá bom? Letra B a mesma coisa, olha como é que fica, 43,12 menos 35,5, tá bom? Aí vocês irão achar quanto que é o número, quanto que é a medida que está faltando, tá? Continuando. Na atividade 6, vocês irão responder o que está perguntando, se Pedro traçou, né, a reta PQ corretamente. Como vocês sabem, como que eu começo a contar, a fazer a contagem usando a régua? Sempre é do ponto zero, né? Então, será que Pedro começou corretamente aqui? Então, é isso que vocês irão responder, tá bom? Na página 37, vocês irão colocar aqui no comprimento estimado os centímetros que vocês acham que mede cada pedaço de barbante, tá bom? Então, estimado é o que você acha, tá? Se eu acho que a letra C vale 2, que a letra B vale, deixa eu ver assim, maiorzinha, 4, 5, tá? Então, estimado é o que você acha. Comprimento real, aí você vai pegar a régua e vai medir. Não esqueça, eu sempre começo a medir na régua, sempre marcando, ó, do número 0, tá? Não é do comecinho lá da régua, é do número 0, tá bom? Determine o perímetro. Então, o que que acontece? Determine em perímetro.
você precisa somar todos os lados da figura. Isso que é achar o perímetro, tá bom? Então, soma todos os lados de cada figura, tá? E vejam quanto que dá. Página 38, aqui temos alguns probleminhas, tá? Ana vai costurar uma fita amarela ao redor de 10 toalhas iguais, que está representada aqui ao lado. Ela tem um pedaço com 8 metros e 20 centímetros dessa fita. Quantos metros de fita a Ana ainda precisa comprar? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é somar todos os 4 lados da toalha, tá bom? Depois que vocês somarem todos os 4 lados da toalha, vocês vão multiplicar, ó, pela quantidade. Quantas toalhas iguais são? 10, tá? Então, vou colocar aqui mais ou menos para ver se vocês entendem. Aqui é o total dos lados vezes 10. Tá? Então, lembrem quando vocês assistirem o vídeo, o que significa essa interrogação? É a soma dos 4 lados, tá bom? Quando eu multiplico por algum número decimal, lembra que é só mexer a vírgula? Então, o resultado que der dessa soma, você mexe a vírgula para a direita, tá? Multiplicação, eu mexo a vírgula para a direita e na divisão eu mexo a vírgula para a esquerda, tá bom? Depois desse resultado, do que der aqui, olha... Aí vocês vão subtrair, tá bom? Pelo pedaço da fita. Olha, quanto é o pedaço? 8,20, tá bom? Então, a última continha é esse resultado menos o 8,20, tá bom? Não esqueçam do R de resposta, tá? Então, qual é a pergunta? Quantos metros de fita a Ana ainda precisa comprar? Ana precisa comprar metros de fita, tá? Então, eu sempre falei pra vocês, a resposta é tão importante quanto a continha. Sabendo que o metro dessa fita custa R$7, quanto Ana vai gastar se comprar exatamente a quantidade de fita que falta? Bom, deu um resultado, né? Deu aqui o resultado da fita que ela precisa comprar, certo? Aí eu preciso saber quanto que ela vai gastar. Então, é vezes 7, tá bom? Então, é o resultado vezes 7, certo? A distância da casa do professor de matemática até a escola é de 2,8 quilômetros. 2,8 quilômetros é igual a 2.800 metros, tá? Isso daqui vocês precisam saber. Transformando quilômetros em metros, ele vira 2.800, tá bom? Quantos metros a mais do que 5 quilômetros esse professor percorre para ir e voltar? Então, ir e voltar, ele percorre 2 vezes, concordam? Então, a primeira continha que eu faço é 2.800 vezes 2, tá bom? Que é ir e voltar. Então, 2.800 vezes 2, tá? Que ele foi e voltou. 5 quilômetros corresponde, olha, a 5.000 metros. É a mesma regrinha daqui de cima, tá? Se 2,8 é 2.800, 5 quilômetros é 5.000, tá bom? Então, quanto a mais ele percorre, tá? Então, vocês precisam ver quanto é que dá aqui nesse resultado, tá bom? Ricardo mora em Olinda, cidade do estado de Pernambuco, e foi visitar seus pais que moram na cidade de Pedra, que fica a 266 quilômetros de distância no mesmo estado. Ele está fazendo essa viagem de carro e já percorreu 3/4 da distância. Quantos quilômetros Ricardo ainda precisa percorrer para chegar ao seu destino? Eu sempre falei para vocês que quando tem uma fração no meio do problema e um número inteiro, é aquela regrinha de o número divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Então, vai ficar, olha, na hora de montar 3/4 de 266, tá? Então, esse número, olha, divide pelo 4, o resultado multiplica pelo de cima, tá bom? Lembram da regrinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Nesse resultado, depois que vocês acharem esse resultado multiplicado por 3, aí vocês precisam fazer quantos quilômetros Ricardo ainda precisa percorrer, tá bom? Então, aí vocês irão achar a quilometragem dele. Não esqueçam que aqui na hora de responder é km, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, de matemática, façam as atividades, tá? Agora vamos lá para português.
Bom, pessoal, na página 33 temos mais um trecho da história da Alice no País das Maravilhas, estão lembrados, né? Que ela corria atrás de um coelho, ela viu um coelho passando lá correndo, com um relógio na mão, saiu correndo e caiu num poço. Nesse trecho aqui, conta que ela, depois de ficar caindo muito tempo lá no poço, né, muito tempo, ela chegou até o fundo do poço. Daí ela viu o coelho de novo e começou a segui-lo novamente, tá bom? Até que ela aparece numa sala bem escura com várias portas, tá? E uma dessas salas é pequenininha demais. Quando ela abre, ela vê um jardim muito bonito. E aqui conta o que acontece, né, quando ela chega e dá de cara com esse jardim muito bonito, tá bom? Então, aqui na página 34, vocês têm algumas perguntinhas para poder responder, tá certo? Facinho, né? Muito bem, pessoal. Agora vamos lá para educação financeira. Bom, pessoal, em educação financeira, lá na página 20, vamos começar a falar sobre a catapulta. Então, o que é isso? A catapulta ela é esse mecanismo aqui que ela lança objetos a uma longa distância, tá bom? Pedrinhas, bolinhas, tá? Você pode brincar com elas, tacando bolinhas de papel. Então, o mecanismo dela é arremessar objetos para espaços mais longe, tá? Esse tema será o tema do trabalho nosso desse bimestre. Então, vocês terão que elaborar mesmo, que confeccionar esse instrumento, gravar um vídeo, tá? Atacando, arremessando o objeto que vocês escolherem, tá bom? Então, ele faz parte do tema do nosso trabalho, certo? Outra coisa, pessoal. Então, aqui no livro, vocês têm passo a passo de como confeccionar, tá bom? E tem algumas perguntas aqui espalhadas aqui no meio desse conteúdo que vocês também poderão responder, tá? Embora no trabalho de vocês não precisam ficar afoitos, porque o trabalho ele vai ser bem explicado, tá bom? E vai ser postado, né? Então, eu tô falando aqui só por cima mesmo que terá um trabalho com esse tema, mas vocês foquem agora na aula, na matéria aqui do livro, tá bom? Que quando chegar o momento do trabalho, ele vai ser exposto para vocês. Então, aqui vocês sabem que vocês vão ter que elaborar mesmo esse instrumento e responder essas perguntas conforme vocês forem fazendo o trabalho. Aqui na página 22, está falando sobre manual de instruções. Como que vocês detalhariam, né? Essa construção da catapulta, tá bom? Então, vocês sabem que toda a construção, todo o objeto, lembra que nós vimos até dos eletrodomésticos, né? Que eles vêm com o manual de instruções. Então, o manual de instruções, ele serve para quê? Ele serve para você falar, mostrar, ensinar passo a passo como usar. Então, é isso que vocês farão aqui nessas linhas, tá bom? Vocês irão mostrar passo a passo de como usar esse objeto, tá? Aqui vocês também têm algumas questões para vocês responderem, tá bom? Sobre a catapulta, tá? Vocês podem pesquisar até na internet com mais detalhes, tá bom? Aqui determinando o preço de custo de cada catapulta, tá? Então aqui, ó, o custo vai depender da quantidade de material que cada dupla, mas aqui no caso vocês farão em casa, né? Utilizou para confeccionar, tá? Então aqui vocês vão ver mais ou menos quanto vocês gastaram. Aqui já é mais pro finalzinho da confecção do instrumento, tá bom? Então, aí, depois que vocês fizerem o instrumento, vocês irão responder aqui essas perguntinhas também, tá? No caso, quando o livro ensina, pergunte ao seu colega, não, pergunta então para a mamãe, pergunta para o papai, tá bom? Então, pergunta para quem realmente está perto, tá certo? Então, vocês façam, algumas perguntas vai ter que ficar para o final da confecção mesmo, tá bom? Porque não vai dar para responder antes. E vocês já sabem, pode ir já adiantando, aí confeccionando, tá bom? Porque é o tema do nosso trabalho e o trabalho ele vai ser postado, vai ser explicado, tá? Então, vocês não terão dúvida. Por enquanto, façam a atividade aqui do livro que vocês conseguirem fazer, tá certo? Muito bem, pessoal, por hoje é isso, tá bom? Até a nossa próxima aula. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau!